Enviar pro pessoal. Boa noite a todos! Tava enviando aqui a live pro pessoal. Boa noite a todos. Karine, Angel, Tirza, boa noite. Monara, boa noite, meus queridos. Obrigado mais uma vez por estarem aqui comigo. Regis, boa noite. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar isso aqui para pelo menos 10 pessoas. Tá, Robertinha, minha irmã querida, aperta essa setinha aqui e envia para 10 amigos de vocês, tá bom? Para ouvir essa palavra. E hoje um tema muito legal de ser discutido. Eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, sobre esse tema, sobre o tema do luto. Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos para a gente começar a fazer a live. Enquanto isso, eu vou enviando aqui para os meus amigos e vocês enviam para o amigo de vocês. Tá bom? Aí pronto, já enviei para uma galera aqui. Acho que a gente já pode começar. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Vamos falar hoje sobre o cristão e o luto. O motivo pelo qual eu estou falando desse assunto hoje foi de uma notícia muito triste que nós recebemos há mais ou menos uns 10 dias atrás, da morte do pai de um grande amigo meu, de 2 amigos meus na verdade. Muito triste. Eu sei o que é isso, como eu já perdi meu pai, eu sei como é dolorosa essa dor, como o sofrimento é grande. Então eu decidi falar sobre esse assunto. Toda vez que eu escolho um tema para falar aqui na live, eu fico me perguntando na terça-feira, o que eu vou falar, e sempre surge em algum momento da semana um tema para me falar. E essa semana, infelizmente, eu vou ter que falar sobre isso. Mas é um tema legal também pra gente, porque querendo ou não, em um momento ou outro da vida a gente vai passar por um momento difícil como esse na vida, né? Então vamos começar. Bom, talvez não exista sofrimento, não exista dor mais profunda que nos atinja com tanta intensidade como a dor do luto. Eu já passei por esses momentos algumas vezes na minha vida e eu sei como isso é doloroso, como causa um vazio existencial dentro de nós e não tem como articular com palavras quanto isso é difícil. Você pode estar passando por esse momento hoje na sua vida, por esse vale de lágrimas, esse vale escuro. Alguém que você amou de todo o seu coração, de toda a sua alma, foi arrancado dos seus braços e causando em você aquele vazio que você não sabe de onde vem, aquela dor, aquele sofrimento
terrível. E nós cristãos, nós também choramos o luto. Mas nós não choramos o luto não porque nós não sabemos o que a gente vai encontrar depois dessa vida. Nós choramos o luto não porque nós não temos uma convicção já formada. Nós choramos o luto porque nós temos saudade. Saudade da presença física daquele ente querido que partiu. E por mais que alguém diga o contrário, a fé cristã jamais nos proíbe de chorar o luto. Jamais. Em Eclesiastes 3, a Bíblia diz que... Em Eclesiastes 3, a Bíblia diz que há tempo para sorrir, mas também há tempo para chorar. O próprio Senhor Jesus chorou a morte do seu grande amigo Lázaro. Mas nós podemos enfrentar o sofrimento, a dor do luto, com esperança. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, Paulo diz o seguinte, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós choramos sim, de saudade, mas nós não choramos a dor do desespero. Porque se a pessoa que partiu, ela partiu em Cristo, a morte dela é uma morte bem-aventurada. Porque lá em Salmo 116, no versículo 15, a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E Paulo diz lá em Filipenses 1:21 que o viver para ele é Cristo, mas o morrer é lucro. E ele continua dizendo lá no versículo 23 que ele está constrangido e tem o desejo de partir e estar com Cristo, que é infinitamente, incomparavelmente melhor. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, angústias, tristezas, lágrimas. Mas Paulo diz lá em Romanos 8:18 que ele tem por certo que os sofrimentos, as angústias, as lágrimas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. E é essa a certeza que nos traz consolo na hora da morte. Agora, como eu disse, o luto chega para todos. Há quem diga que a morte ela é o sinal de igualdade na equação da vida. Por quê? Porque ela chega para todos. Um dia a gente vai morrer. Agora, como então a pessoa enlutada pode ser consolada? De que maneira que ela pode ser consolada? Primeiro ponto, nós podemos buscar uma ajuda psicológica. Eu acredito muito, de todo o meu coração, que uma ajuda psicológica, uma ajuda de um psicólogo, ajuda muito nesse momento do luto. Segundo, nós também podemos buscar a ajuda de amigos. Os amigos são muito importantes, não só no momento do velório, do funeral, mas principalmente depois, o pós-funeral, o pós-velório. Agora, eu acho que os amigos também, eles têm um papel, e o papel deles é não falar muito. A Bíblia conta, na verdade, a história de Jó. Jó era um homem muito rico, que em um dia perdeu todos os seus bens, morreram todos os seus filhos, e em outra ocasião ele adquiriu lepra. Ou seja, ele perdeu os seus bens, perdeu a sua família e perdeu a sua saúde. E 3 amigos de Jó ficaram sabendo dessa terrível tragédia que aconteceu na vida dele e foram ao encontro dele para chorarem ali com ele, para consolarem ele. E diz a Bíblia que eles ficaram ali 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois eles viram a dor tamanha que Jó estava passando. Então eu acredito que a postura do amigo
tem que ser essa, porque a pessoa enlutada, ela não está querendo discurso. A pessoa enlutada, ela está querendo um ombro amigo, ela está querendo um abraço, ela não está querendo que aquela pessoa fale no ouvido dela, na verdade ela está querendo ser escutada. Mas terceiro, o principal consolo vem de Deus, vem da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3, ele fala o seguinte: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, o Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. Reparem bem que ele não fala que ele é o Deus de alguma consolação, é de toda consolação. E ele continua dizendo o seguinte: é Deus quem nos conforta em todas as nossas tribulações. É Deus, é Ele que nos conforta. Pronto. O psicólogo, ele pode sim ajudar. O amigo também pode ajudar, mas é Deus quem nos consola em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe o que está dizendo aqui? Quando nós passamos por este vale de lágrimas, por esse vale escuro, por essa angústia, por esse dor do luto, e Deus vem e consola a nossa alma, na verdade, nesse momento, Deus está nos moldando para que no determinado momento Ele nos use como instrumento na vida daquelas pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, pelo mesmo momento difícil que a gente um dia passou no passado. Meu irmão, você quer chorar? Chora, derrame lágrimas. Você quer falar sobre a pessoa que você perdeu? Fale. Mas há muitas pessoas que são sepultadas emocionalmente com seu ente querido que foi enterrado. É difícil? É muito difícil. Eu sei o que é sentir essa dor, mas a vida continua. A vida continua, a gente tem que levantar a cabeça, a gente tem que prosseguir. E lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, Paulo dizendo aos cristãos da cidade de Tessalônica, ele fala o seguinte: Não queremos, pois, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, com respeito aos que morrem ou aos que morreram, para não se entristecerem como os demais, que não têm esperança. Nós, cristãos, temos esperança. A tristeza é natural no luto, mas nós temos esperança. Eu me lembro que meu pai sempre me dizia, meu pai faleceu há 7 anos atrás, e ele sempre me dizia que ele queria que o velório dele fosse uma festa, que a gente comprasse barris de cerveja, barris de chopp, cerveja, música e tudo mais. E eu concordava com ele naquele momento. Mas quando meu pai morreu, a coisa foi completamente diferente. Foi muito difícil, o velório foi muito triste. E quando eu olho para a Bíblia, eu olho para o Velho e para o Novo Testamento, é isso que eu encontro. Eu encontro pessoas chorando, pessoas angustiadas, pessoas tristes. Por quê? Porque naquele momento nós estamos despedindo de quem nós amamos. É certo, como eu disse para vocês, que se nós estamos em Cristo, a pessoa que morreu, ela está em Cristo, ela está incomparavelmente melhor, isso é certo. Mas para quem fica a saudade de a gente ver aquela pessoa, e quando a pessoa parte, você não pode mais sentir o cheiro daquela pessoa, não pode mais beijar aquela pessoa. Hoje a coisa que eu mais sinto falta do meu pai é sentir cheiro do meu pai, o cheiro dele, o beijo do meu pai, o abraço do meu pai. Agora, existe um limite para esse sofrimento? Existe um tempo para o luto? Porque os psicólogos dizem que o luto vai de 3 meses a 1 ano, podendo chegar até 2 anos. Passando disso, a pessoa já está doente, provavelmente ela está com uma depressão. Mas eu quero te dizer que o milagre da consolação, ele pode vir muito antes. A oração a Deus tem o poder
de arrancar essa dor estridente de dentro do nosso peito. E outra, o luto tem um limite na família, porque ninguém consegue conviver com uma pessoa que conviva, que vive eternamente lutada. Ninguém consegue viver com essa pessoa, porque a morte do ente querido, na verdade, anulou a existência dessa pessoa. Ninguém consegue viver com uma pessoa assim. Quando eu perdi meu pai, foi o seguinte, eu já contei isso aqui pra vocês, mas foi o seguinte, ele estava numa festa, e meu pai era alcoólatra, e ele ficou bêbado na festa. Quando ele estava indo embora, ele tropeçou, ele bateu a cabeça no chão, e ele foi levado para o hospital. Ele chegou lá consciente, mas como deu um coágulo muito grande na cabeça dele, o coágulo logo começou a fazer ele passar mal, tudo. Entubaram ele, levaram ele para o hospital, para o hospital de urgência em Santa Helena. Logo fizeram a operação dele, a operação foi um sucesso. Ele ficou um dia na UTI, mas o organismo dele não voltou, o organismo dele estava muito fraco, então ele faleceu. Ligaram lá em casa mais ou menos 1h30 da manhã, e quem atendeu o telefone foi eu. Eu recebi a notícia da morte do meu pai. No momento que eu recebi a notícia da morte do meu pai, eu literalmente perdi o chão, literalmente. No exato momento que eu recebi a notícia, foi como se eu ficasse em estado de apedrejar, como é que eu posso falar? De anestesiamento. Eu fiquei completamente anestesiado. Nós velamos meu pai em Goiânia, levamos o corpo dele para Goiânia, fizemos o velório dele em Goiânia, completamente anestesiados. Parece que eu e minha família estávamos habitando como é que eu posso falar? Num mundo paralelo, num mundo distante. Parecia que não era aqui, estava tudo muito esquisito. Veio o dia após, aquela coisa estranha, a gente não sabe muito o que está acontecendo. Vem o outro dia, a gente fica um pouco meio perdido. Quando a gente sai, a gente fica bem, mas quando a gente volta para casa, parece que a gente volta para aquela realidade, e porque a casa, tudo remete à pessoa que ele vivia e que a pessoa morreu. Então você fica muito triste quando você está em casa. Por isso eu sempre falo para as pessoas que estão enlutadas para elas não ficarem tanto dentro de casa, porque realmente é muito difícil. Veio a primeira semana, aquela coisa estranha, até que do 20º dia até um mês, eu não lembro mais ou menos quando, a ficha caiu. E quando a ficha caiu, eu caí junto e veio o dilúvio sobre mim. E foi como comigo, como é que eu posso falar? Foi como um tsunami. Você já viu como é um tsunami? De repente vem aquele refluxo que vai puxando toda a água da praia, do mar, da areia por quilômetros, e deixa aquele vazio dentro de você. De repente vai formando aquela parede enorme, gigante, e aquela parede estoura em cima de você. Bom, e esse luto meu durou mais ou menos 3 anos. E a minha fuga dessa dor que eu estava sentindo, desse luto, foram as drogas. E além de eu estar me matando usando drogas compulsivamente, eu também estava matando as pessoas que viviam ao meu lado, a minha mãe, a minha irmã, os meus amigos, que viam como eu estava sofrendo. Eu não conseguia sair dessa depressão, desse luto, eu não conseguia. Eu não conseguia tirar o meu pai da cabeça. Até que um dia eu conheci Jesus. Até que um dia eu tive um encontro com Jesus. E no meu encontro que eu tive com Jesus, foi muito louco, porque naquele momento eu senti que Deus estava me curando. Ele me curou por completo naquele momento, quando eu tive um encontro, a primeira vez com Ele. E foi muito louco, porque tem um versículo na Bíblia que ele fez muito sentido para mim, quando eu escutei ele a primeira vez, que Jesus fala lá no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24, ele fala o seguinte, que em verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quando eu entendi isso, que quem crê em Jesus tem a vida eterna e já passou
da morte para a vida, quando eu entendi essa palavra, eu entendi que a morte ela é apenas uma porta para a eternidade. Eu não sei se é do tempo de vocês, mas quando eu era criança tinha um desenho que eu gostava muito que chamava Caverna do Dragão. E conta a história de um grupo de crianças que um dia foi no parque de diversões, e eles pegaram uma montanha-russa e eles foram teletransportados para um outro reino, um reino de magos, de guerreiros e tudo mais. E em quase todos os episódios eles faziam de tudo para voltar para casa e abrir-se um portal. E eu imagino que a morte é como esse portal que nos transporta de volta para a nossa casa. Porque a Bíblia diz lá em Filipenses 3:20 que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A morte, por mais dramática e dolorosa que ela seja, provoca em nós tanto sofrimento, eu quero dizer para vocês que ela foi vencida pelo Rei dos Reis. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo quebrou a espinha dorsal da morte. Lá na cruz, Jesus Cristo, ele matou a morte com a sua morte. Agora, a morte já não tem mais a última palavra. A última palavra agora é a da ressurreição. Amém? Então é isso, é essa palavra que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Eu sei que é muito difícil, mas busquem a Deus, busquem o consolo de Deus, que é só nele, em Jesus Cristo, que a gente pode conquistar essa paz que excede todo o nosso entendimento. Então é isso, essa palavra eu gostaria de deixar para vocês. Que Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana, e na segunda-feira nós voltamos com mais uma palavra de Deus. Eu gostaria aqui de falar que eu estou vendo aqui o Leonardo, o meu cunhado. Nesse final de semana vai ter um treinamento do Leonardo chamado Super Wake, um treinamento maravilhoso. Eu estarei lá presente, eu e minha esposa, tá? Léo, depois você coloca aqui, vocês entram no WhatsApp aqui no Instagram do Leonardo Alves SP, que ele vai explicar tudo para vocês. Eu recomendo, um treinamento maravilhoso de resultados, tá bom, queridos? É isso, Deus abençoe a todos, beijo, até mais.